Hoje vamos falar sobre hiperidrose. Você sabe o que é? Suar quando se pratica atividade física é normal, especialmente em dias muito quentes. Mas e quando a pessoa sofre com suor excessivo rotineiramente, a ponto de pingar, mesmo em situações banais em que a maioria não sua? Esse pode ser um sinal de hiperidrose. É por isso que a gente recebe aqui hoje o dermatologista Danilo Talarico. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo bem, sim. Vamos começar falando desse assunto, então, que atinge aí milhões de brasileiros, né? Sim. Eu queria que o senhor começasse contando o que é exatamente a hiperidrose. Hiperidrose é aquele suor excessivo que os pacientes ou as pessoas percebem, mesmo em situações que não são propícias à sudorese. Então, eu vou à academia, é normal eu transpirar mais do que o comum, mas eu estou num ambiente com temperatura controlada, trabalhando no escritório, dando uma entrevista, você apresenta um excesso de suor. Pode ser específico em algumas áreas, tipo axila, região genital, palma de mão, planta de pé, às vezes até no próprio couro cabeludo. E não é comum, então fica marcando, incomoda as pessoas. Esse é o principal sinal, é o suor fora de hora. Essa condição, aí o senhor comentou que normalmente, por exemplo, pode vir a acontecer em situações que trazem mais nervosismo, digamos assim. Ela vem acompanhada, então, digamos, de uma ansiedade ou algo assim do tipo ou não? Tem alguns pacientes que relatam alguns transtornos psiquiátricos, como síndrome do pânico, transtorno generalizado de ansiedade, depressão, ansiedade. Isso sim, pode ser um desencadeador dessa hiperidrose, dessa sudorese excessiva. Mas não é que esses problemas psiquiátricos são os culpados pela hiperidrose. Na verdade, o paciente já tem hiperidrose, mas ele é exacerbado com essa associação de complicações. Nossa, e olha, como que a gente consegue identificar aí os sintomas da hiperidrose e quais são esses sintomas exatamente, né? É bem prático, né? É o excesso de suor em situações que não eram comuns à transpiração. Então, eu estou sentado aqui dando entrevista, a minha axila apresenta um excesso de sudorese, marca a camisa. Esse é um grande sinal. Ou então, estou deitado para dormir, ar-condicionado ligado, ventilador ligado e apresenta um excesso de suor em planta dos pés, por exemplo. Então, são observacionais. Então, são sintomas, são sinais que a pessoa observa que aumenta a transpiração. Praticamente, comumente, não era para ser assim naquela situação. E quais que são as causas, normalmente? Está relacionada a alguma outra doença, alguma outra condição, doutor, ou ela é específica? Tá. Como a gente falou, né, os problemas psiquiátricos relacionados à emoção, à ansiedade, isso pode potencializar, acelerar, exacerbar o excesso de suor, mas existem outras condições metabólicas que devem ser investigadas, que podem aumentar a transpiração generalizada do corpo. A hiperidrose é dividida entre generalizada e isolada. A mais comum é a isolada, pontual, numa região só. Então, peraí, então são dois tipos de hiperidrose, digamos assim. Sim. Queria que o senhor explicasse a diferença, então, entre as duas. Como que funciona? Normalmente, a generalizada, que transpira em todas as partes do corpo ao mesmo tempo, excessivamente, ela tem uma origem metabólica. Algumas doenças hormonais, alguns problemas metabólicos, como hipertireoidismo, podem desencadear o aparecimento delas. Então, por isso que é importante fazer a investigação completa do paciente. Então, o paciente às vezes chega com um simples sintoma, tipo, eu estou com hiperidrose, mas ele tem um outro problema por trás. Esse é o papel do médico para fazer a investigação completa, pensando no ser por um todo. E qual médico a gente procura aí, se está com esses sintomas, está desconfiando, qual médico a gente procura? Os médicos que normalmente cuidam das glândulas da pele, que o suor é produzido na glândula sudorípara, que fica dentro da nossa pele, são os dermatologistas, são os médicos que estudam a pele, o cabelo e as unhas. Então, é uma classe, né, dos médicos que são especialistas nisso. Então, sempre procurar aí um dermatologista se tiver algum desses sintomas. E o senhor estava comentando que existem diferentes tipos, que são dois. Quais são os mais comuns, né, na verdade, de afetar aí a população? O mais comum é a isolada, e a área mais comum de afetar a isolada é a axilar. Então, a região das axilas, onde você faz aquela famosa pizza, né, na camisa, isso incomoda muito alguns pacientes. Então, é a região mais acometida hoje que a gente sabe. Axila, então. Axilas. Certo. E quais outras partes do corpo assim podem ser afetadas? Pés, mãos, tá? Couro cabeludo, tá? Áreas íntimas, dorso, nádegas. Praticamente todas as áreas do corpo, só que com menos frequência. A axila aqui predomina mais. Caramba.
Caramba, muito curioso, né? E aí, quais são as opções de tratamento, doutor? A partir do momento que você investiga e determina que essa causa é uma causa isolada, um problema da glândula sudorípara, não é um problema sistêmico, metabólico, a gente pode fazer algumas intervenções. Desde produtos tópicos que a gente usa, existem desodorantes específicos para essas condições, que tem todo um ritual de uso, tem que ser bem orientado para ter algum resultado, até parte cirúrgica. Então existem cirurgias que a gente remove a glândula sudorípara, as glândulas que são bastante daquela região acometida, e você pode reduzir esse efeito de hiperidose, de aumento da transpiração. As aplicações de toxina botulínica, né, o famoso botox que a gente usa para as rugas, na glândula sudorípara, ele impede essa conexão para fazer a expulsão do suor dessas glândulas. Existem algumas tecnologias também, então hoje a gente tem a ultrassom microfocado, a radiofrequência microagulhada, que também vão lá naquele nível da pele onde fica alocada as glândulas sudoríparas e matam essas glândulas e reduzem então, na consequência, a produção de suor. Opção para tratamento, então, não falta, Bastante, né? Tem bastante opções. Na questão cirúrgica, ela não é muito invasiva. A recuperação do paciente, normalmente, como costuma ser? É bem rápido, tá? Porque é como uma lipoaspiração daquela região, dependendo do tamanho da extensão. Então, se for uma área pequena, com certeza, 15 dias o paciente está recuperado novinho em folha. Mas se for uma área mais extensa ou que não pode ser feita cirurgia, tipo um couro cabeludo, então não tem como agir. Mas uma área mais extensa, um dorso total, então provavelmente ele vai ter uma recuperação menor. O senhor comentou sobre o Botox. Eu não sabia dessa, que ele pode ser usado no tratamento, então... A toxina botulínica é muito utilizada, né? É uma substância que faz a interrupção do impulso elétrico. Então, ele age interrompendo a chegada de impulso para a glândula sudorípara produzir o suor e fazer a contração muscular para excretar esse suor através do ducto. Certo. E olha, no dia a dia, como é que o paciente pode lidar, né? Tentar diminuir aí esses sintomas. Tá, vamos lá. Não é para todo mundo, mas reduzir a ingesta de água, a ingesta de líquidos vai diminuir a oferta de líquido para o corpo fazer suor. Usar roupas mais frescas, então vai diminuir a necessidade, porque o suor é produzido pelo nosso corpo para equilibrar a temperatura do nosso corpo com o externo. Então, promover um ambiente mais fresco vai reduzir a pedida do ambiente para o corpo produzir a transpiração. Não é que vai diminuir 100%, mas vai amenizar esse estímulo de produção de suor. E claro, usar também os desodorantes que o senhor comentou. Isso, esses desodorantes são medicamentos, né? Então precisa passar com o médico para ele fazer a prescrição e principalmente a orientação do uso. Não é um uso simples. Tomei banho, lavei e apliquei. Não, você tem que fazer o uso antes de dormir, tem que ser uma camada generosa, não pode lavar pela manhã. Tem uma série de orientações que tem que ser bem explicadinho paciente por paciente para saber como vai ser utilizado e ter o benefício completo. Senão, você usa e fala, não funcionou. E funciona desde que você use adequadamente. Tratamento, né? Tratamento. A gente tem participação aqui, ó, do Josevaldo do Florense 2. Está perguntando se a aplicação de Botox na axila resolve ou tem que fazer regularmente. Então, resolve, mas tem que ser repetido, né? Como a gente já sabe, a toxina botulínica, por um tempo, ela executa o papel de impedir a sudorese, mas em torno de 12 meses a 1 ano e meio, a gente retoma a capacidade de produção de suor pela glândula sudorípara, interrompida lá atrás pela toxina. Então, é repetido o Botox, não tão frequentemente quanto o Botox para paralisia de rugas faciais, mas é um tempo um pouco maior, de 1 ano a 1 ano e meio. Então, a hiperidrose, por acaso, ela é uma condição permanente ou com esse tratamento por um tempo assim ele consegue cessar, né, digamos assim, essa condição? Com a toxina, os tratamentos tópicos ou até mesmo os medicamentosos, ele não cessa, ele não se interrompe. A partir do momento que você entra para a parte com ultrassom microfocado, com ultrassom macrofocado, a radiofrequência e a cirurgia, sim, você resolve aquele problema. Mas a gente já sabe, isso não é popular, tá? É um ditado, mas não é popular, que ela migra para outra região do corpo. Então, se você faz, eu tenho hiperidrose na planta dos pés, você faz a cirurgia para reduzir essa hiperidrose. Você provavelmente em 2, 3 anos vai ter a migração para a palma das mãos, ou para as axilas, ou para alguma região do rosto. Isso é incontrolável, a gente não tem muitos estudos para provar como é que isso funciona. Então, a condição é basicamente permanente, digamos assim, uma ela vai condição migrando. Permanente. Ela vai migrando. Tem mais participação aqui com a gente, vamos ver. Agora,
do Wellington do Bonfim. Está perguntando se excesso de peso colabora aí com a hiperidrose. Do mesma forma que o aumento do hormônio da tireoide também eleva o metabolismo, o excesso de peso sim. A gente tem que lembrar que a gordura é um isolante térmico. Então, ela fica acumulando uma temperatura, uma energia térmica dentro do nosso corpo. Ela dificulta a troca, o resfriamento. E isso vai aumentar a sudorese. Vai pedir para o corpo, produza mais suor para equilibrar a temperatura. E essa condição pode muitas vezes afetar também o psicológico do paciente, não pode, doutor? Muito, né? A maioria dos pacientes que vêm até o consultório não é por uma questão física, tá me incomodando porque tá escorrendo muito, ou tá dando mau odor, ou tá me marcando as roupas, não é isso. A questão é o impacto emocional. Então, imagina você tá lá numa reunião de emprego, de entrevista de emprego, e a sua camisa fica toda manchada, ou a sua camiseta tá mostrando que você tá ansiosa, estressada. As pessoas começam a ter um impacto emocional muito grande com isso. E por acaso essa condição está relacionada a alguma faixa de idade? Por exemplo, na adolescência, a gente sabe que os hormônios estão a milhão, né, normalmente. Isso. Normalmente, inicia-se na adolescência, a observar esses sinais, esses sintomas de excesso de sudorese. E com o passar da vida aí, vai amenizando depois da menopausa para as mulheres e da andropausa para os homens. Certo. A gente vai aqui, então, orientar, claro, sempre, né, a procura de um profissional dessa área da saúde para estar orientando, no caso, porque cada caso é um caso, Cada caso né? é um caso. Apesar da gente estudar uma doença generalizada, num conceito geral, a gente sempre tem que individuar a avaliação de cada paciente. Muito obrigada, doutor, pela participação imagina. de hoje. A gente agradece o senhor estar aqui com a gente.